Você que fez a sua inscrição, em primeiro lugar, agradeço muito pela confiança. Tenho certeza que esses minutos que nós vamos passar juntos vai ser bem legal para você dar um start na sua carreira, principalmente você, estudante e profissional de educação física, falando do que será abordado hoje. Então, é dividido em 4 pilares. O primeiro pilar, parte de conteúdo, falar sobre as questões relacionadas ao mercado, a parte do digital, que não tem como a gente fugir desse processo, e também sobre mentoring, que é a parte de mentoria. Então eu vou começar falando sobre o conteúdo, que é qual a base para você se tornar um profissional de sucesso, profissional de educação física de sucesso. Enfim, eu sempre falo que é muito comum as pessoas entrarem numa bolha. É muito comum, é muito mais fácil a gente ter o efeito manada. A lei do mínimo esforço é você olhar para fora e pensar da seguinte forma: Paulo, mas educação física ganha pouco. Paulo, eu preciso primeiro estar no 5º semestre para fazer um estágio. E a pergunta é: quem disse isso para você? Quem disse que educação física ganha pouco? Quem disse que você tem que esperar até o 5º semestre para você começar a fazer estágio? E ainda vou além. Quem disse que você tem que fazer estágio para ser um profissional de sucesso? Isso aqui é uma questão muito polêmica. Antigamente, sim, era obrigatório. Hoje não. Hoje as coisas mudaram. Nesse sentido, quando nós falamos que nós estamos em uma bolha, será que você está preparado para sair dessa bolha? Você quer sair dessa bolha? Eu quero ir para cima, eu quero fazer as coisas diferentes, eu quero aprender coisas novas, eu estou disposta a aprender coisas novas. Eu quero ir para o caminho, vou ser bem aqui direto para você, o caminho mais difícil. Porque se é um caminho difícil, significa que poucas pessoas fazem. Se é um caminho fácil, todo mundo faz. Pensa nisso. Por isso que a maioria desiste. A maioria não, a massa esmagadora desiste. Porque é muito difícil ter sucesso. É muito difícil. E aí eu vou além. O que é ter sucesso para você? É muito relativo. Ter sucesso é ganhar muito dinheiro? Ter sucesso é ser reconhecido no mercado? Ter sucesso é ter credibilidade? E aí eu vou passar a bola para você. Então, é possível sim você conciliar, é possível você viver de educação física. Eu vi isso lá atrás. Nossa, mas educação física você vai morrer de fome. Educação física não vai conseguir nem sustentar a sua família. Hoje eu sustento. Eu comprei um apartamento com educação física. Analise que, será que você está preparado para sair dessa bolha? Lembre-se de uma coisa, tem pessoas que conseguem sozinho, só que a maioria não. Mas eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá, vamos sair dessa bolha, vamos fazer com que você consiga sair da sua zona de conforto. E é muito comum na zona de conforto você ir para a área do medo, zona do medo. Eu tenho medo, Paulo, mas é difícil. Eu não sei mexer com o computador, eu não sei mexer com a internet, eu não sei falar em vídeo, eu não consigo fazer isso. A partir do momento que você sai dessa zona do medo, a partir do momento que você não fica mais preocupado com o que os outros vão pensar de você, você entra numa zona de aprendizagem. É aquele momento que você está apto para aprender novas habilidades, novas competências e dar foco na solução e não no problema. Porque quem está lá na zona de conforto só pensa no problema. Esse é o fato. E é por isso que não age, por isso que não faz as coisas acontecer. Quando você aprende a dar foco na solução, você entra na zona de crescimento. E aí você vai encontrar o seu propósito. E quando as pessoas falam assim, qual é o meu propósito, Paulo? Eu não sei qual é o meu propósito. Você vai descobrir a partir do momento que você quer aprender, a partir do momento que você quer crescer, que você está preparado para isso. Eu sempre falo que eu sou um eterno aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Quando eu tinha uma pós-graduação, quando eu era graduado, eu achava que sabia de tudo. Mas na verdade eu tinha medo. Medo do que os outros iam pensar de mim. Eu tinha medo de postar algum conteúdo na internet que, nossa, mas
acho que as pessoas vão falar mal, o que será que elas vão gostar? Hoje eu estou pouco me lixando que as pessoas gostam ou não. O que preocupa sou eu, é o meu pensamento. Então é por isso que esteja preparado a ultrapassar essa barreira do medo. E aí você tem escolhas. Eu vou para o Oceano Vermelho ou vou para o Oceano Azul? Oceano Vermelho, todo mundo faz a mesma coisa. Terra de Tubarão, todo mundo fala que você tem que ir lá, fazer faculdade, até o 5º semestre, fazer estágio, depois do estágio, entrar numa academia. Então, quer dizer, tem todo um passo a passo que todo mundo faz. Oceano Azul, fazer o que os outros não estão fazendo. Ir para o mar desconhecido. Essa é a proposta, só que é mais difícil. Lembre-se disso, é um processo, é uma construção, é uma caminhada. Você vai criar novas possibilidades. E hoje aqui, eu vou passar algumas possibilidades para você. E é por isso que eu entro aqui com uma crítica, inclusive na questão da formação. A nossa formação, ela é modular. Como assim? Você está no primeiro semestre, aprende algumas disciplinas, e quando você está lá no 8º semestre, praticamente você nem lembra mais do que você aprendeu no primeiro. Não é assim ou não? Tanto em nível de graduação, pós, que seja. O que é o ideal? O ideal é você ter uma visão integrada, uma visão 360. É você já entrar com o pensamento de profissional. Essa é a ideia. E você, se é profissional, ir além. Entender de outras áreas. Entender que a pessoa, ela não trabalha só o físico, ela trabalha a alma e a mente. Então é por isso que tem esse conceito de wellness, body, mind, spirit, corpo, mente, alma ou espírito. É muito mais do que um corpo. É nesse contexto que as universidades pecam muito, porque ela não prepara você para pensar de forma integrada. Ela prepara para você ser um tecnicista, para você entender apenas biomecânica, fisiologia, nada contra. Eu tenho diversos colegas que pensam dessa forma e vida que segue. Mas o seu cliente, ele está querendo apenas um fisiologista, um biomecânico? Se você for um tecnicista, você vai ser mais um. Mais um. Por isso que alguns falam que a educação física ganha pouco, e eu vou além. Se você é um tecnicista, se você pensa dessa forma, você vai ganhar menos ainda no futuro. Menos ainda. Se você pensar de forma integrada, você pode ter certeza, é esse tipo de profissional que as pessoas querem. Então, essa é a primeira pulga na orelha que eu queria deixar para você, que é mudar esse conceito da forma como nós aprendemos. Eu já ouvi muita gente falar, mas eu não sou bom de fisiologia, eu não sou bom de biomecânica. Tá bom, mas você prescreve treino? Prescreve, então você não sabe montar treino. Como uma pessoa não entende biomecânica e prescreve treino? Como uma pessoa prescreve treino e não entende de gente? Não adianta eu passar o melhor exercício a nível de recrutamento de unidades motoras. Eu tenho que prescrever o exercício que a pessoa gosta. É que nem eu falei para a nutricionista ontem. Eu falei, eu tenho horário restrito, não me vem com uma dieta específica. Eu vou te falar, meus horários são esses, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Em cima do que eu falei, ela vai fazer uma proposta, uma prescrição. E é assim que tem que ser feito. É um atendimento humanizado. Quando a gente fala de atendimento humanizado, a máquina não substitui. E o atendimento humanizado pode ser como agora. Eu não estou vendo vocês, mas eu estou dentro do seu celular, estou dentro do seu computador, da sua casa, da sua televisão. E você pode conversar comigo. Existe sim a possibilidade de você fazer um atendimento humanizado, mesmo nesse modelo online. Ou, como eu sempre falo, o modelo híbrido, que é o melhor. Momentos você vai fazer online, momentos você vai fazer offline e outros momentos presencial, ao vivo. Isso é a revolução. É dessa forma que a gente tem que começar a pensar. E não achar que 3 séries de 10 é o melhor treino do mundo. Que o melhor método é o drop set. Tem cliente que está pouco se lixando para o drop set. Então é nesse aspecto que você tem que pensar. Analise
de forma integrada. E quem disse para você que é obrigatório fazer estágio para ter sucesso? Existem dois tipos de estágio. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu já fui professor de estágio. O estágio obrigatório, que a universidade exige lá no 7º, 8º semestre, dependendo da instituição até antes, que você tem que cumprir, uma questão de carga horária, junto ao Ministério da Educação. E existe o estágio extracurricular. Tem muitas pessoas que entram na educação física e não querem ir para uma área operacional. Tem pessoas que querem ter uma empresa de personal trainer. Você não precisa ser formado para montar uma empresa de personal trainer. Quem prescreve é um profissional, mas você é o gestor. Quantos proprietários de academia existem que não são da área de educação física? Inúmeros. E é neste contexto que eu estou falando. Você não precisa esperar até o 5º semestre para ganhar dinheiro. Você pode entrar na área antes. Se você é um profissional de educação física, você não precisa pensar igual ao sistema. Monte a sua empresa, seja empreendedor. Então é por isso que existem sim possibilidades de você aumentar sua renda, de você ter sucesso, sem ser daquela forma tradicional, oceano vermelho, como eu falei lá atrás. Além disso, se a gente for falar a nível de competências, existem duas formas para você atuar. Ou viver na base do improviso, ou planejar algo. O que é viver na base do improviso? Deixar os outros pensar por você, ou viver apagando incêndio, agir por acaso. Ou, como eu estou propondo aqui, elaborar um plano para que este plano seja cumprido. Esse plano ele pode ser feito em diversas etapas. Se você cumprir esse plano, você é uma outra pessoa em 1 mês, 1 ano, em 4 anos. Você consegue se transformar. E é por isso que você, quando segue aquela trilha do planejamento, eu estou olhando lá a cidade no fundo, eu estou conseguindo enxergar o meu sucesso. É lógico, se eu não cumprir um planejamento, eu consigo ter sucesso? Sim. Existem muitas pessoas que conseguiram. Muitas pessoas que conseguiram ter sucesso não tendo um devido planejamento. Mas o risco é maior, é muito maior. Você já deve ter ouvido falar de competências que elas podem ser técnicas e comportamentais. Para que eu tenha esse planejamento que eu falei lá atrás, é importante a gente identificar o que eu devo aprender, o que eu devo desenvolver. E essa aprendizagem, ela tem um cunho não só tecnicista, como eu falei, que na graduação você tem basicamente os conhecimentos, aquilo que você aprende na teoria e que você tem que habilitar, colocar em prática. A mesma coisa a pessoa que sabe tudo de fisiologia, mas nunca treinou numa academia, nunca fez treinamento de força, treinamento aeróbico. E tem muita gente que é o contrário, tem muita gente que sabe treinar, mas não sabe explicar, não tem conhecimento. E aí qual deles que tem mais credibilidade? Posso dar um exemplo. Se você gosta de futebol, você gostaria de fazer um curso com Ronaldinho Gaúcho? Aí você pode falar, pô, seria legal. Mas ele não é formado em educação física, mas ele foi atleta. Então, ele tem habilidade, talvez ele não tenha o conhecimento de um profissional de educação física. Então, se a gente for falar de conhecimento, representa aproximadamente uns 10% do nosso saber, o conhecimento. Sendo que a habilidade representa 20%. E os outros 70%, Paulo, são as nossas atitudes, são as competências comportamentais. Existem muitas pessoas que nunca estudaram na vida. Muitas pessoas que nunca entraram numa escola e têm sucesso, porque tiveram atitude, não tiveram medo de arriscar, não tiveram medo de ir para cima. Então, eu quero ser algo. Então, é por isso que se você quer ser e não saber, você consegue. A probabilidade de você ter sucesso é muito maior. Então, a ideia é integrar tudo. Ter conhecimento, habilitar meu conhecimento e fazer com que eu tenha atitude, tanto a nível pessoal, eu ter a minha própria motivação, transformar as minhas intenções em ações, para assim eu conseguir cumprir
um plano. Isso quer dizer que se eu tenho conhecimentos, habilidades e atitudes, eu tenho dois caminhos, ou ficar apenas na intenção ou transformar em ação, e aí aumenta as suas chances de você ter sucesso. Eu gosto muito dessa analogia do iceberg de competências, porque muitas das nossas competências estão expostas. Se você começar a conversar com uma pessoa, ela vai te explicar algumas informações, você está identificando o conhecimento dessa pessoa. Você consegue ver algumas habilidades se ela mostrar para você alguns comportamentos. Você quer conhecer uma pessoa, fica um final de semana com ela, fica uma semana morando junto. Você consegue ver alguns comportamentos. Agora, o que passa realmente na nossa cabeça, as nossas reais intenções, isso é mais profundo. A sua vocação, inteligência, dons, talentos, é aquilo que você faz com uma intenção de ajudar as pessoas, porque você tem vocação por isso. E esse é um dos motivos porque eu estou aqui. Porque uma das minhas vocações é ajudar as pessoas a desenvolver. E é por isso que eu gosto do que eu faço, eu amo do que eu faço. Porque ao mesmo tempo que eu consigo ajudar as pessoas, também consigo ter remuneração com isso. Olha que coisa legal. Não é nada mal você pensar em dinheiro. Tem muita gente que fala, nossa, mas ele é mercenário, você pensa em dinheiro. Não. Tem que pagar minhas contas. Você tem que pagar suas contas. Tem que pagar faculdade, tem que pagar curso, tem que pagar um monte de coisa. Não tem coisa melhor do que você viver com aquilo que você gosta. Então é por isso que é importante a gente entender qual é a nossa real vocação. E aí muitos talvez estejam trabalhando em outras áreas. E aí eu já dou uma dica. Primeira delas, desenvolva o que você faz hoje, mesmo que na sua percepção você não goste. Eu lembro quando eu cursava Educação Física, em 2001, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Eu nunca gostei de contabilidade. Hoje eu sou gerente comercial de uma indústria e uma das coisas que eu mais faço são aspectos administrativos que têm relação com contabilidade. Então aquele conhecimento que eu tive lá atrás, tudo que eu aprendi lá atrás, eu utilizo até hoje. Mais de 20 anos. É nesse contexto que eu falo que você, independente se você gosta ou não da sua atuação profissional, do que você faz hoje, caso você trabalhe, que você trabalhe e desenvolva a sua ocupação atual. Caso você não tenha uma ocupação atual, desenvolva qual a área que você quer atuar cada vez mais. Aprenda todos os dias algo novo. Essa é a minha meta, sempre aprender todos os dias. E tente identificar que nível que você quer chegar. Eu quero ser um profissional de sucesso, um personal trainer, um coordenador de academia, quero ser um coordenador, um fisiologista no clube. Independente de qual seja a sua ocupação dos sonhos, você vai ter que traçar onde quer chegar, para depois pensar quais as competências que eu tenho hoje e aí identificar qual é o gap que eu tenho. O que é esse gap? Áreas que eu tenho que desenvolver. Pode ser que essa competência que você, esse cargo que você almeja, ele não exija algumas áreas específicas de conhecimento, mas que isso eu chamo de ponto forte. Por quê? Não é exigido essa competência, mas você vai além, você tem um plus, você vai muito além disso. Eu falo que, o exemplo que eu dei, eu tinha conhecimento de contabilidade que me ajudou para ser um coordenador de academia, que me ajudou na área administrativa e hoje ajuda como gerente. Então é um ponto forte que eu tenho entender das questões administrativas, que eu aprendi lá atrás. Então sempre nós temos algo de ponto forte e sempre nós temos alguns gaps. Pode ser que os seus gaps sejam maiores que os pontos fortes. Pode ser que você nunca tenha trabalhado na vida e você fala, mas eu não tenho nenhum ponto forte. Não tem problema. O importante é você saber para onde eu vou e como que eu tenho que me organizar. É difícil a pessoa que fala assim, estou fazendo educação física. E aí eu pergunto para a pessoa, mas o que você quer ser na educação física? Não sei, eu vou esperar me formar, eu vou para fazer isso. Aí ela se forma, não sabe o que quer. Aí faz outra pós-graduação. Por que você está fazendo essa pós? Porque eu não sei para onde eu vou. Aí faz uma segunda, faz uma terceira, e vai indo. E aí trabalha com coisas que não gosta. Você pisou na universidade, você já tem que saber o que vai atuar. Assim funciona. Você tem que fazer um funil. Você não tem mais que pensar, eu quero ser um profissional de educação física, mas em qual área?
Este é o nicho. Qual é o subnicho? De preferência, escolha um. Depois, pode escolher outros subnichos, não tem problema. Só que vai dar um trabalho maior para você. Eu identifiquei onde quero chegar. Agora eu tenho que fazer o quê? Traçar um plano. O que eu tenho que estudar? Lembra que eu falei de uma formação integrada? Formação integrada é isso. Quantas vezes eu vi a pessoa falar, nossa, Paulo, não vejo a hora de ter aula com você de condicionamento físico. Só que é uma pena, porque é no quinto semestre, eu estou no primeiro. E aí? Estuda agora. Qual o problema? Você quer estudar agora? Daqui o livro. Eu nunca tive medo de o aluno saber mais do que eu. Pelo contrário, eu sempre amei. Te debatia, a aula fluía. Então é nesse aspecto que eu falo. Não espere as pessoas ditarem para você o que você tem que estudar. É você que tem que determinar. Está tudo errado isso. Por isso que a gente tem que se desenvolver. Por isso que a gente tem que fazer uma análise SWOT, que é olhar internamente e falar quais são os seus pontos fortes, fraquezas, e olhar para o mercado. Quando eu falo mercado, é olhar para a televisão, para o celular. Antigamente a gente olhava para a rua. O que eu posso trabalhar? É no online, no offline, no híbrido? Como que funciona isso? O que eu posso atuar? Não posso atuar como personal, porque tem que ter o CREF. Então, até lá eu posso fazer outras coisas. Eu já sou personal, mas eu não tenho dinheiro para montar uma academia. O que você pode fazer que tem um investimento menor e um risco menor? Então, analise as questões relacionadas à análise SWOT. Tenho o prazer de falar que já é o terceiro ano que eu atuo como autor das tendências do fitness junto ao American College of Sport Management. Inclusive, vai sair a publicação agora em janeiro de 2022 das tendências do fitness. E eu não posso, por uma questão ética, eu não posso mostrar os resultados, mas eu vou fazer um spoiler aí de algumas informações aqui para vocês, com certeza, para ajudar nesse contexto. E eu falo que a nível de mercado é muito importante você entender dessas informações, até para saber se o caminho que você está seguindo vai ter uma maior ou menor procura. O Brasil acompanha uma tendência americana. No entanto, o American College ele fez também as tendências em outras regiões do mundo, outros continentes, países como China, México, Europa, Austrália. Então, se a gente for analisar, não sei se dá para ver direito, mas eu falo, hoje, atualmente, exercícios para perda de peso é o número 1 do ranking. Você percebe que em todas as outras pesquisas aparece, né? Parece muito. Eu falo que a nível tecnológico os Estados Unidos está muito à frente. Então, há uns anos atrás, antes da pandemia, para ser mais exato, em 2015, já tinha essa onda nos Estados Unidos de aulas online. Você entrava numa academia, tinha um telão e os clientes faziam a aula. Tanto que nas academias norte-americanas não tem um professor de educação física, a regulamentação é outra. Você faz um curso do próprio American College, da Ace Fitness, da NASM e outras instituições, e já pode atuar como personal. É assim que funciona lá. Diferente do que acontece no Brasil, que tem um conselho regional, né, que é chamado de profissão e não uma ocupação. Então, a tecnologia lá foi muito forte. Aí veio a pandemia, e com a pandemia a gente teve que literalmente ceder essas questões tecnológicas. E aí vocês vão perceber, inclusive, lá no final que eu vou falar, de uma previsão para 2022. Essas tendências de 2021. Programas para perda de peso, estilo de vida, treinamento online, muito forte, é o número 1 dos Estados Unidos, né? O próprio serviço de personal trainer, programa para idosos, integração com a área médica. Então, quando nós falamos de iniciação ao fitness e ao wellness, lembre-se que é o seguinte, o fitness nada mais é do que o condicionamento físico, condicionar a aptidão física. Já o wellness envolve outras dimensões, que nada mais é do que o bem-estar. Só que é um bem-estar não apenas físico, existe sim o bem-estar físico, mas tem o bem-estar social, o bem-estar espiritual, o bem-estar financeiro, por que não? Então são várias dimensões que compõem o ser humano.
É como eu falei, pensar de forma integrada. A nossa formação de educação física é muito voltada ao fitness, é muito voltada à prescrição. E quando nós falamos de bem-estar, inclui-se uma outra palavra, que é a promoção da saúde. Você não prescreve dieta, você não prescreve suplemento, mas você pode pegar diretrizes do Ministério da Saúde de um hábito saudável alimentar. E quem faz a prescrição é o nutricionista. É assim que funciona. O wellness você trabalha em conjunto com outros profissionais. Você trabalha com médicos, você trabalha com enfermeiros, com psicólogos, fisioterapeutas, a prescrição é em conjunto. Esse é o profissional wellness. Deveria ser o profissional do presente, mas eu vou ter que falar que é o profissional do futuro. E alguns estão fazendo isso. Alguns estão fazendo isso. Então, se você, eu até falo que o nome personal training está errado hoje. Hoje você não é um treinamento personalizado. Todo treinamento deveria ser personalizado. Todo treinamento deveria ser. Então, é nesse aspecto que a gente tem que pensar o quê? Vou trabalhar de forma integrada. Vou fazer com que eu não tenha apenas uma visão do treinamento físico. Não sei se ficou claro, eu estou até sendo redundante para tentar colocar na cabeça, para sair dessa linha de só prescrever. Promova mais saúde. Mas esse slide aqui é bem legal, que ele fala integrando todos os continentes, o americano, australiano, chinês, europeu e o Brasil, teve uma conclusão de que exercícios para perda de peso está em número 1, seguido pelo personal trainer e o treinamento funcional. Olha que legal. Então, se a gente for pensar assim, toma cuidado que você lê, porque às vezes a pessoa vê lá tendências do fitness para 2021, só que ele está lendo a tendência americana. Quantas matérias que eu vi, uma porrada, que eu pensei assim, o brasileiro não valoriza a publicação feita por um brasileiro. Ele vai na americana e ainda interpreta errado, numa realidade diferente do Brasil. Simples assim. Só para vocês terem ideia, o treinamento online, tecnologias vertíveis, que é muito forte nos Estados Unidos, né, até pela questão do custo da operação, de impostos, que é muito mais barato do que aqui, está lá embaixo nas tendências. Está muito lá embaixo. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é importante a gente ter essa interpretação. Muito bom. Então, aqui algumas referências. Você lembra que eu falei que eu vou fazer um spoiler agora? Vamos lá. Aulas de exercícios online. Então, quer dizer, aquele profissional que achava que era só presencial, as coisas mudaram demais. Você tem que ter o seu produto que seja transmissão ao vivo, como estou fazendo aqui agora, transmissão ao vivo, ou até mesmo gravada, por que não? Você está atendendo o mundo. Eu tenho clientes de Portugal, tenho clientes do Japão. Então, por exemplo, lá é 10h40 da noite. Ele está tendo aula, a coisa mudou, está global. Você não tem que ter esse receio. Paulo, mas é difícil gravar. Aprende a gravar. Eu também não conseguia falar em câmera. Quem me conhece há muito tempo sabe o quanto eu sou tímido, o quanto eu não conseguia falar em câmeras. Eu não consigo olhar para uma câmera. Quanto menos gravar uma transmissão ao vivo, que é muito diferente de você dar uma aula presencial, é muito diferente. Então é por isso que desenvolve essa competência. Anota isso. Segundo, coach de saúde e bem-estar. Não é por acaso que lá atrás, olhando as tendências norte-americanas, eu falei, opa, isso aqui vai bombar. Quando eu estava em 20º coach de saúde e bem-estar, eu desenvolvi meu produto de coach de emagrecimento, de formação de coach de emagrecimento. Quem tiver interesse também é só entrar em coachparaemagrecer.com que você vai ter acesso a um treinamento gratuito. Exercício é medicina, exercícios para fazer em casa. Quem disse que para fazer atividade física a pessoa tem que ir numa academia? E muitas pessoas não vão para a academia. Principalmente agora, graças a Deus, essa fase final da pandemia, as pessoas estão com medo, elas precisam fazer atividade. Mesmo que elas não vão para uma academia, você tem que dar alternativas para ela. E por que não fazer atividades em sua própria casa? Utilizando o peso do corpo.
Aí já emenda aqui exercício para perda de peso, integração com profissionais da área da saúde. Lembra que eu falei do wellness, que é integração? Isso é um profissional wellness. É você ter uma integração da área da saúde. Personal trainer online, grava isso. Personal trainer online vai ter no top 10. Isso eu posso falar. Você tem que ser um personal trainer presencial, mas um personal online. Se você é estudante de educação física, monta uma empresa e alguém vai trabalhar para você, alguém que é formado. Programa de estilo de vida, programas para idosos, reabilitação pós-Covid e também pós-reabilitação, fazendo um trabalho aí em conjunto com o fisioterapeuta. Então você tem que ter parceiros, sozinho você tem um limite, você tem que ter parceiros, pessoal. Sem parceria a gente não consegue fazer nada. Falando de algumas dicas aqui de marketing digital de uma forma diferente. O que é marketing? Marketing é de você divulgar o seu serviço ou produto. Ponto. Você pode ter o mesmo produto que o seu amigo, só que ele divulga o produto, então ele tem mais chances de venda do que você. Todos nós fazemos uma venda. Simples assim, você tem que aprender a vender. Se você não souber vender, você não vai ter sucesso. É assim que funciona. E hoje, se você não tiver marketing, você não vai ter sucesso. O marketing ele pode ser boca a boca, só que você vai estar muito restrito, de pessoas que moram próximo de você, ou marketing digital pelas redes sociais, que cada vez mais há uma necessidade de você investir. A gente fala que é gastar dinheiro, é investimento. Então, como que você descobriu esse curso? Provavelmente alguns de vocês foi por um anúncio. Provavelmente. Então eu fiz um marketing digital. Essa é a tendência. Nesse aspecto, a gente tem que pensar que existe um nicho, que o mercado só está saturado para quem não conhece o subnicho. O mercado é como se fosse a educação física, a área de fitness. O nicho é o personal trainer. E o subnicho, ele é o personal trainer para mulheres de 40 anos que querem emagrecer. E aí eu faço uma metodologia exclusiva de programa de emagrecimento de 12 semanas. Entendeu como funciona? Você não tem que vender personal trainer. Você tem que vender metodologias. Você tem que escolher qual é o seu subnicho. Isso é o que eu vejo de mais errado no mercado. E eu errei muito também fazendo isso. Porque eu achava que eu tendo um nicho apenas já era o suficiente. E a gente percebe que não. Você tem que ter muito mais do que isso, muito mais do que isso. Esse é o princípio do marketing. Então eu tenho que divulgar. E eu posso fazer essa divulgação de modo orgânico, que demora muito, que é você abrir uma conta no Instagram e aos poucos as pessoas irem te seguindo. Ou você pode fazer como eu estou fazendo ultimamente, que é, estou pouco me lixando para o número de seguidor. Eu estou fazendo campanhas pagas, por exemplo, no Facebook Business. Faço um post, faço um anúncio, eu determino qual é o meu subnicho, qual é a minha persona, se são mulheres, faixa etária, localização, costumes, o que elas gostam, o que não gostam. E eu vou atrair essas pessoas para o meu post. Desse post eu levo para uma landing page, que é uma página de aterrissagem. E essa página de aterrissagem eu faço com que eu consiga mostrar o meu produto. Muitas vezes degustando, como um treinamento gratuito. E mais à frente comprando produtos ou serviços. É assim que funciona o marketing. Isso não é nada ilegal, pelo contrário, eu estou fazendo um funil. Eu estou fazendo um funil. Esse funil começa quando eu vendo uma estratégia global, olhar para as tendências, eu vejo os nichos específicos, os serviços que eu vou atuar e eu vejo quem são as personas, os públicos que eu quero atender. Entendeu? Quem são essas pessoas? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas redes sociais, porque as pessoas estão desesperadas em querer ter seguidores, em querer ter curtidas, em querer aparecer. E não é assim que você constrói uma autoridade. A autoridade não é quem tem mais seguidores, pelo menos na área profissional. Existe sim na área de influencers digitais, artistas, né? Pessoas nesse sentido. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado
Para ser uma autoridade, as pessoas vão perceber. Se você é uma autoridade, eu estou falando da forma correta e sendo ético. 1%. E aí você fala, Paulo, mas eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer, estou preocupado. 1% da sua vida, do seu dia, é o quanto você tem que dedicar para melhorar, para ter essa evolução. É assim que a gente tem que fazer. Esse 1%. Então, vou dar aqui um exemplo. Para pessoas que não têm tempo, dedicar lá 0,1%. Então quer dizer que se você dedicar 6 minutos do seu dia para estudar algo, para aprender mais sobre marketing, para se desenvolver, em 3 anos você é uma pessoa diferente. 3 anos. Se você dedicar 1%, 1 hora aproximadamente, 1% por dia, isso significa que em 100 dias você tem o seu projeto novo. Em 100 dias você tem algo novo. E é isso que eu tenho como filosofia. A regra do 1% ao dia. Esse 1% é, eu quero criar uma coisa nova. Eu ponho na minha cabeça, 100 dias. Eu vou construindo. Não se cobre demais. Ser humano se cobra muito. Falar, eu não consigo, eu desisto. Então não vou conseguir, porque é muito difícil fazer isso. Não se cobra demais. Mas também não deixe de se cobrar. Quem se cobra demais não consegue. Até porque tudo na vida a gente aprende. O nível de maturidade, quando a tarefa é nova, você tem menos desempenho e a maturidade é baixa. Então a consequência é essa. Conforme você vai aprendendo a fazer um site, a fazer uma edição de vídeo, gravar em vídeo, o que seja, você vai melhorando. Cada dia fica melhor que o outro. Então não se cobra demais. Entendeu? Faça um plano. O que você vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, enfim. Tem todo um planejamento. Aí você fala, Paulo, mas dá dicas aí para ganhar dinheiro. Como que eu faço para ganhar dinheiro agora? Seja afiliado de produtos online. Então eu tenho clientes, por exemplo, que estão ganhando dinheiro vendendo meus cursos. Precisa ser os meus? Não. É só você entrar em diversas plataformas, como o Hotmart, uma das mais conhecidas, Monetize, Eduz, Udemy, tem inúmeras, pelo qual você pode divulgar o curso de outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. E tem gente que não quer nunca mais trabalhar com outra coisa. É o que eu posso garantir, ganha mais do que estágio. Isso eu posso garantir. Tem gente que ganha uma média de R$1.000 a R$2.000 por mês. Só sendo afiliado. Só sendo afiliado. Segundo, seja parceiro de profissionais. Seja parceiro de profissionais. Não acha que sozinho você vai conseguir fazer as coisas. Entendeu? Principalmente pessoas mais experientes que você. Seja parceiro de empresas. E comece a entender que você vai ter que garantir uma presença que seja aos poucos nas redes sociais. Você vai ter que investir. Pensar um cronograma de conteúdo, constância e também você pensar na persona. O que é persona? Não é um público-alvo, é muito mais que um público-alvo. É como se fosse um avatar. É como se fosse seu amigo. Você posta para ele, entendeu? É assim que funciona. Então aqui eu estou dando alguns conceitos básicos, tá, gente? Que a partir do momento que você aprende marketing, você pode até lançar esse expert. Tem muito professor aí que não sabe montar seus cursos online. Você pode ensinar ele como fazer isso. Você pode ganhar dinheiro editando vídeo. Essa é uma das competências que você tem que aprender. Como gravar vídeo, editar vídeo. Entendeu? Como postar conteúdos. Você fazer essas postagens de conteúdos para ele. Fazer essa gestão. Ajudar um professor, ajudar alguém a fazer e-book. Auxiliar na produção de e-books. E, como eu sempre falo, ser empreendedor. Tem que ser empreendedor. E por fim, pessoal, queria aqui passar o quarto pilar, que é a sua jornada como estudante ou profissional de educação física. E dentro dessa jornada, eu separei em 3 etapas. O mentoring, eu dou uma analogia como se fosse um GPS. Na carreira, nós conseguimos seguir a nossa carreira sozinho? Conseguimos. Você consegue pegar um carro e ir de uma cidade de São Paulo para Rio de Janeiro? Consegue. Mas se você tiver um GPS, isso ajuda ou não? Um GPS ele já ajuda desde o começo a falar qual é o melhor horário para você sair, que lugares que você vai ter que parar para abastecer o carro, onde comer, onde dormir. Ele já dá todo um sistema para que você tenha a direção correta, para que economize
para que encurte o seu caminho. Porque quando você não tem um GPS, você tem o risco de ter um tráfego, ter um trânsito e ficar perdido, e de ficar horas. É nesse aspecto que o mentoring, que é a mentoria, que é um desenvolvimento profissional de alguém que tem mais experiência. E essa pessoa mais experiência, nesse caso, eu tenho uma metodologia de 3 fases. A primeira fase, que é o autoconhecimento, você descobrir quem você é, que eu chamo de sonho. Como que eu vou identificar minha carreira daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Como que eu quero? Eu, por exemplo, vou fazer 42 anos. Eu já estou pensando aqui, quem será eu com 65 anos, quando eu vou me aposentar? E que a gente sabe que hoje, 65 anos, tem muitas pessoas extremamente produtivas, muito produtivas. Até porque agora a gente tem que trabalhar mais, né? Por conta da aposentadoria do governo. Então é por isso que eu tenho que já projetar a minha carreira mais 20 anos. Você tem que pensar, você não tem que deixar as coisas acontecendo, tipo, deixar a vida me levar. Então qual é o meu sonho? Quem sou eu e o que eu quero ser? Então é um autoconhecimento. Depois que eu identifiquei essa fase, existem estratégias para isso, eu tenho que pensar no meu planejamento. Esse planejamento, eu tenho uma ferramenta que chama Educação Física Model Canvas. É uma adaptação do modelo Canvas. Que você vai pensar na sua carreira quais produtos que você tem que ter, quais atendimentos que você tem que fazer, inclusive no online, competências a desenvolver, como ganhar dinheiro, quanto cobrar. Então tem toda uma estratégia no Educação Física Model Canvas. E também como organizar o seu tempo, para que tudo isso saia do papel. Lembra que eu falei da regra do 1%? Você tem que ir lá 1% ao dia, você vai aos poucos organizando o seu processo. E por fim, eu tenho ação. É o momento de transformar todas as minhas intenções, tudo que está no papel, tudo que foi planejado, em ações concretas. Por isso que é como que eu vou vender, como que eu vou fazer meu marketing pessoal, como que é a minha marca, como que vai ser meu marketing digital. Não adianta você ter um marketing digital muito forte se você não tem planejamento. Não adianta você ter planejamento se você não sabe o que vai planejar, se você não tem sonho. Então é uma relação de causa e efeito. Um depende do outro. Por isso que são fases, fase 1, fase 2, fase 3. E por que que você, estudante ou profissional de educação física, tem que fazer uma mentoria? Primeiro, para ter uma direção, para onde ir. Pensar em oportunidades para a sua carreira. Será que o que você está fazendo hoje é legal? Vamos pensar em outras oportunidades. Para aprender estratégias de aumentar a sua renda. E também para não depender dos outros, como é o caso que eu falei de estágio. Então nada mais é do que um processo de aceleração e desenvolvimento de competências. Essa é a finalidade da mentoria. E agora nessa reta final, eu queria permitir para apresentar aqui o meu projeto. Eu tenho um projeto de mentoria de 3 sessões. São sessões ao vivo, que vão ser gravadas, inclusive. Então, caso você não consiga participar, você pode ver depois as gravações. A primeira delas vai ser agora no final do mês, 30 de setembro, depois 7 de outubro e 14 de outubro. Então, a fase 1, que é o sonho, entendeu? A fase 2, que é o planejamento, e a fase 3, que é a ação, que eu já expliquei para vocês. Então são 6 horas de conteúdo gravado, são 6 horas de conteúdo gravado, isso no mínimo, para que você consiga desenvolver. E aí você pode falar, mas Paulo, quanto que custa isso? Quanto que é para fazer essa mentoria? Em média, uma mentoria, quanto que eu cobraria? Eu cobraria ali R$200 a hora, a sessão, isso em grupo, porque se for individual é mais caro. Um curso de 6 horas, a gente está falando um curso de R$600. Só que para vocês, eu queria fazer um valor diferenciado por conta do momento atual, da economia, da pandemia. Então essa turma agora de setembro, ela vai ser um valor de R$ 99,90. Essa é a proposta que eu queria passar para vocês. Então, uma sessão de mentoria aí, que vai ter inclusive uma sessão extra. Eu estou falando aí de 4 sessões de mentoria, uma sessão extra.
de fechamento para tirar dúvidas. Então são 3 sessões de 2 horas, mais uma sessão extra, conteúdo gravado, material de apoio, contato comigo pelo WhatsApp, você pode tirar todas essas dúvidas no certificado de 40 horas, porque tem tarefas para você fazer e é válido como atividades complementares. Essas são algumas reflexões que eu queria deixar aqui para vocês, que a vida ela passa rápido, né? Então você pode estar olhando para a sua situação atual, falar as circunstâncias do momento, falar que não tem dinheiro, que tem medo, só que perfeito, eu respeito sua opinião, mas vai ser difícil sair da bolha fazendo apenas coisas gratuitas, é difícil. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de investimento que eu tive na minha carreira dos últimos 20 anos, foi no mínimo uns 250 mil reais, no mínimo. Está aqui a planilha aberta para vocês. Então é esse conhecimento que eu queria passar. Medo faz parte, lembra que eu falei da zona do medo? É o que está acontecendo agora. Eu dei uma reflexão, você está na zona do medo, você só vai ultrapassar essa zona do medo se você quiser sair da bolha. Caso contrário, fica muito mais difícil, até porque a vida ela muda na proporção da coragem que você tem em tentar dar um passo aí na sua carreira. E para fechar aqui, qual que é a sua escolha? Você quer continuar no Oceano Vermelho ou ir para o Oceano Azul? Caso você tenha interesse, pode me chamar no WhatsApp. E aqui eu queria deixar o meu contato e agradecimento pela participação de vocês. Caso tenha dúvidas, me chama no WhatsApp, me chama na DM do Instagram. Forte abraço e eu aguardo você na mentoria para alavancar sua carreira, para dar um passo a mais. E pode contar comigo como seu mentor. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.